Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los aqui no nosso episódio do podcast. Hoje com o professor Fernando Cardoso. Professor Fernando Cardoso, é uma honra recebê-lo aqui. Quero agradecer a disponibilidade. Espero que tenhamos um bom diálogo. Obrigado, João, pela apresentação. Também é uma honra estar aqui participando do seu produto educacional e também desse podcast, que eu tenho certeza que vai fortalecer os laços aí na pesquisa acadêmica de muitos professores, e é um papo muito interessante de hoje, né? Então, vale muito a pena estar aqui participando. Sim. Então, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu vou passar então um pouco sobre o currículo do professor Fernando. O professor Fernando ele é graduado em Matemática pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é graduando em Filosofia pela FAVENE e graduando em Física também pela FAVENE. Atualmente exerce a função de professor de ensino fundamental e médio na disciplina de Matemática e já integrou o Programa de Apoio à Educação Tecnológica, o PROATEC, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, o professor Fernando tem uma certa experiência aí quando é relacionado na questão das tecnologias e também no ensino de matemática. Então, professor, eu já começo o nosso bate-papo aqui, já falando para você qual que é a sua impressão, qual que é a sua opinião a respeito da introdução das novas tecnologias hoje, seja um computador, seja um programa, dentro da educação, principalmente no nosso caso, a educação básica, que envolve ali o fundamental e o ensino médio. Então, como que o senhor acha que uma formação teórica em relação ao professor pode ajudar a gente a encarar os desafios que essa introdução das tecnologias representa para a gente? Sim, eu estou atuando hoje na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo e tecnologia e educação como fundamental, já que a sociedade hoje, lá fora, ela está incluída no mundo da tecnologia. Então, o jovem hoje, não só no ambiente escolar, mas no seu dia a dia cotidiano, ele está se deparando com as tecnologias. Então, cabe à escola formalizar esse papel fundamental para ele. Então, nós, professores, seria aí um fator primordial para quem não tem tanta experiência na área, principalmente com o uso das tecnologias em sala, que ele possa se atualizar e melhorar a sua didática, ensinar os alunos utilizando a tecnologia. É óbvio que a gente vai fazer um parâmetro que a gente deve observar quais as turmas que a gente está dando a aula, porque já aconteceu turmas minhas que eu estava dando aula utilizando a tecnologia e não dá certo. Então, os professores utilizavam o tradicional para eles aprenderem, então teve que haver uma adaptação com os alunos para que eles pudessem utilizar as tecnologias em salas de aula e que tivessem, principalmente com o uso dos dispositivos. Hoje é difícil controlar os limites, mas com uma certa insistência do professor, se ele tiver essa capacidade de insistir, a tecnologia ela consegue ser incluída na sala de aula, principalmente utilizando o celular dos alunos, se tratando de escola pública, porque na escola pública a gente sabe que a gente tem uma limitação de espaço. É muita gente para pouca tecnologia disponível para todo mundo. Então a gente vai fazer revezamento de sala de laboratório sempre. Não há capacidade ainda de cada aluno ter um computador na sua mesa, na sua carteira. Então a gente vai utilizar os recursos disponíveis. É importante, um ponto da fala que o professor falou, no sentido de que o fato de o aluno já nascer nesse ambiente imerso em tecnologia, celular, internet, não faz com que de cara ele já vá saber as funcionalidades de determinados aplicativos, a função desses aparelhos, dessa tecnologia no ambiente educacional. Então, nesse sentido, a formação dos professores, principalmente na parte teórica, do porquê está utilizando essas tecnologias, é muito importante, até porque só usar por usar a tecnologia não vai fazer com que o aluno aprenda. O professor, ao longo da história, pelo menos da minha disciplina, que é matemática, fiz a tecnologia, principalmente na área de exatas, porque a gente teve a revolução das calculadoras gráficas, a gente passou por tanta revolução dentro da matemática, eu tenho que aprender a fazer as contas se o computador já faz isso. Então, os alunos sempre perguntam, E o professor tem que estar preparado para responder, E eu procuro estar preparado. Mas a maneira que a gente responde para o aluno não pode ser fechada também. Vamos citar um caso aqui, O aluno perguntou para mim, por que eu tenho que aprender a fazer equações do primeiro grau, sendo que se eu posso no celular aqui, o celular já responde, E eu
tento explicar para ele o conceito histórico, que é uma maneira de você apresentar variáveis e descobrir incógnitas, isso tratando de equações. A gente também pode ter as variáveis aí tratando de funções. Então, no nosso contexto, a gente tenta contextualizar a importância de aprender fora da tecnologia. E após esse uso padrão que a gente faz lá, utilizando os livros didáticos, utilizando as demonstrações matemáticas no quadro branco, na lousa, mesmo de giz, e após essas demonstrações, a gente pode inserir tecnologia, porque daí o aluno já vai estar preparado com a base teórica. Então, assim, eu sinto muita importância também do método padrão de ensino. Porém, a gente pode inserir, né, a tecnologia ao decorrer das nossas aulas. Então, eu sempre faço essa pontuação, né? A tecnologia, ela é importante, mas ela não substitui alguns métodos padrão. Principalmente quando a gente quer ensinar algo teórico para eles, que a gente vai precisar utilizar uma demonstração. Principalmente na matemática, que a gente precisa praticar muito. Inclusive, isso que o professor falou em relação ao aluno, né, pegar o celular e falar a resposta aqui, a gente discutiu, né, com o professor José Paulino, no outro episódio, a respeito do avanço das inteligências artificiais, né, no sentido de que daqui a pouco o ser humano vai ser substituído. Então, isso é muito grave, né? Então, cabe a gente, profissionais da educação, né, os acadêmicos, né, na universidade, estar atento a isso, né? Que o professor, como o professor Fernando falou, ele é insubstituível, né? Professor, já encaixando então, né, nisso que a gente está falando, a gente está vendo esse ano de 2023 que passou, a inclusão de muitos aplicativos, né, principalmente na sua área, né, na área de matemática, que o governo paulista aqui colocou na escola, nas escolas, né? Como o senhor vê, de certa forma, essa inclusão, né, desses aplicativos, das tecnologias, né, no geral, de forma a ter certo ponto acelerada, né, sem ter um preparo, sem ter uma formação por parte do Estado voltada ao professor? Como o senhor observa isso? Eu vi essa mudança que foi um pouco exagerada na aula. Exemplo, quando eu tive a plataforma Khan Academy, que foi instaurada pelo Estado de São Paulo, a plataforma é boa, conheço essa plataforma há alguns anos, já trabalhei no curso escolar da plataforma, porém, a forma que ela foi implementada foi de surpresa. E tem que haver um preparamento para você instalar isso aí na rede de educação básica, você tem que falar isso no planejamento, você tem que preparar os professores, porque é a mesma coisa você tirar o tempo de sala de aula do seu professor e colocar ele num laboratório de informática. A plataforma Khan Academy, quando ela foi implementada aqui no estado de São Paulo, ela foi implementada repentinamente. E esse efeito fez com que a gente concorresse pelos espaços. Exemplo, a gente atende desde o 6º ano de ensino fundamental até o 3º ano de ensino médio. E deste modo, a gente teve que concorrer com o espaço do laboratório de informática com os outros professores. Sem contar que os professores de português também estavam utilizando plataformas para fazer redação. Daí a gente tinha também a prova paulista, que mudava toda a dinâmica da escola. É interessante notar, né, até a questão mercadológica que a gente pode colocar ali relacionada à adesão dessas plataformas, né? Quando a gente vê, por exemplo, que o secretário da Educação atual, ele tem parcerias, né, com empresas que cedem, né, equipamentos, enfim, plataformas, tecnologias para a educação, a gente vê um conflito de interesses aí, né? Então, nesse sentido, também cabe análise, né, nesses meandros ali que tem por trás, né, do motivo, né, que, como você falou, bem disse, uma adesão muito rápida, sem uma formação, que às vezes o professor fica sem tempo para trabalhar o conteúdo em sala de aula, e os próprios professores entre si têm que ficar, entre aspas, se degladiando, né, para ver quem que vai usar a sala de informática, o laboratório, a internet. Isso pensando também nas escolas que às vezes nem tem, né, um laboratório, ou não tem uma internet de qualidade, que aí, querendo ou não, fica refém, né, a essas tentativas ali do governo de tentar maximizar, entre aspas, resultados, né, a troco de quê? Para chegar no final do ano, ter uma nota superior, uma nota maior. Hoje a gente tem plataformas, igual o GeoGebra e outras plataformas, a gente não consegue fazer essa ação, né? Não consegue demonstrar da maneira que a gente pode utilizando aí um aplicativo como o GeoGebra para plotar as parábolas. Como que você, professor, analisa, como eu já disse lá no início também da primeira questão, né, que os alunos eles já chegam hoje na escola com o celular em mãos desde a tenra idade, né, pequenos. Como que o senhor analisa o cenário educacional hoje,
em que praticamente os estudantes já saem da barriga da mãe com um celular. Qual o desafio, né, principalmente no seu caso da matemática, de ter a atenção desses alunos e, de certa forma, fazer com que essa tecnologia não se vire contra o professor, mas a favor do professor? Como que lidar com isso? Hoje o professor ele está com uma concorrência desleal, na verdade, porque o celular ele causa o que no aluno? Ele causa prazer imediato. O aluno, os algoritmos, principalmente os algoritmos da rede social, ele trabalha com intencionalidade. Ele vai demonstrar para você aquilo que você gosta de ver. Aquele vídeo que você para mais tempo é o próximo vídeo que vai aparecer para você. E de repente, principalmente algumas redes sociais novas, como o TikTok, ou até mesmo o algoritmo do Instagram, que já é mais conhecido, esses algoritmos, né, eles vão para alunos e para as crianças sempre aquilo que ele quer ver. E na sala de aula, nem sempre aquilo que a gente tem para demonstrar para o aluno é o que ele quer ver naquele momento. Então, assim, estraga, né, esse prazer da aprendizagem, né? Então, a aprendizagem ela não se torna atrativa para o aluno. E a tecnologia utilizada apenas para o prazer momentâneo, né, fica em deslealdade com a escola, porque a escola nem sempre está ensinando aquilo que naquele momento é interessante para o aluno, porque tem coisas que a gente vai utilizar lá na frente, né? Principalmente quando a gente vai ensinar matemática financeira, o aluno ainda não tem uma vida financeira ativa. Ele vai se interessar por finanças daqui a alguns anos, quando ele quiser comprar o carro dele, utilizar os jogos, né, para a sala de aula para a gente fazer algumas demonstrações. Então, assim, eu procuro conciliar os dois, né, tentar deixar a minha aula à altura, vou ser bem sincero. O celular, ele vai ganhar sempre, né, principalmente da maneira que o aluno for usar. É incrível, né? Compacto isso que você falou também, no sentido de que é bem desleal, né, a questão do celular com o professor. E, querendo ou não, o professor ele acaba tendo que tornar atrativa a aula dele, né? Concorrer, além de todo o suporte teórico, né, que o professor tem que ter para lecionar, seja qual disciplina for, ainda tem que fazer isso atrativo, né, para trazer o aluno. É uma coisa que, querendo ou não, já tinha que, né, ser do próprio aluno, só que a gente sabe, né, os desafios que é essa tecnologia. Professor, para a gente encaminhar aqui já para o encerramento, o senhor tem alguma prática com o uso das tecnologias, né, nas suas aulas, né, de matemática, ou alguma vivência, alguma coisa que o senhor pode deixar para a gente aqui em relação à introdução das tecnologias na educação? Sim, teve motivos quando foi implementado no ensino médio, foi necessário que a gente mudasse um pouco as abordagens das aulas, já que a gente tinha ali um cronograma apertado, né, de um semestre para trabalhar um conteúdo que às vezes ele era de interesse do aluno, ou às vezes não era de interesse do aluno. Então, vem aí a calhar a gente utilizar as tecnologias para tentar inovar em sala de aula. E principalmente ali na questão, eu peguei um itinerário que tinha o nome de meteorologia e movimentos geoestacionários, uma área de física, né? E qual a gente não conseguia fazer demonstração. Simplesmente você vai mostrar um aluno, você não vai conseguir levar ele principalmente pela localidade que a gente está, a gente não vai conseguir levar ele no museu ou num lugar para ele visualizar um satélite, para ele ver os componentes eletrônicos, como que funciona, qual que é a órbita da Terra. A gente consegue fazer isso aí demonstrando, né, nos nossos slides, as imagens dinâmicas, o aluno pode interagir utilizando ali, principalmente o Nearpod, chama o nome do aplicativo, que a gente sobe o slide nosso para lá. E esse slide ele é interativo, então o aluno consegue movimentar tipo os planetas, os satélites. Então foi uma dinâmica que eu utilizei na minha sala de aula, deu certo na maioria das aulas, né? Praticamente eu tive terceiros esse itinerário. Um terceiro deu super certo e o outro terceiro não deu muito certo, tive que mudar a abordagem. Mas a tecnologia vai calhar, principalmente nas demonstrações. E também para o aluno utilizar ali o GeoGebra para os gráficos, projeção de progressão linear. Então, foi muito tecnologias nesse ponto aí, tá? É importante destacar, né, como o professor bem disse, a mesma metodologia em salas diferentes, a mesma série, né, 2 terceiros, só que
o adequar ali com o contexto, né, que a gente tem. Isso não só para o uso das tecnologias, né? Acho que no processo educacional como um todo, a gente tem que ver qual é o contexto que a gente está inserido ali, né? Qual é o aluno, para a gente inserir, né, determinada abordagem que seja de acordo, né, com os alunos, né, que estão ali. Professor, quero agradecer imensamente a ter tirado esse tempo aqui. Tenho certeza que, querendo ou não, esse debate, essa apresentação que o senhor fez hoje é muito enriquecedora, né? A gente precisa ter, na educação básica, principalmente, né, não ficar somente restrito à academia, à universidade, né? Essas discussões, né, seja teórica, seja na prática. O uso das tecnologias é um desafio, e só que a gente, quanto mais tem esses momentos, seja um podcast, seja uma formação, com professores, né, que praticam isso, que leem, que, né, querendo ou não ter uma base teórica, ajuda muito nós profissionais. Obrigado pelo convite, né? Espero estar contribuindo aí com a sua pesquisa, né? Eu creio que está chegando aí no momento final. Sim. E um produto educacional e algo a mais para acrescentar na comunidade acadêmica aí. Então, parabéns pelo sucesso aí. Você também, que, né? Quem não sabe, o professor Fernando acabou de passar no programa de mestrado profissional, né? Lá em Cornélio Procópio. Daqui a um tempo vai estar fazendo produto aí também. Sim, aprendendo com os colegas e com certeza vai ter novas publicações aí, né? A gente cada vez mais. Então, muito obrigado, professor. Um bom ano aí. E eu agradeço, né, a quem está vendo também, né, esse podcast. Muito obrigado. Olá, pessoal. É um prazer tê-los aqui novamente. E hoje a gente tem um convidado também especial, o professor Newton Benetti. Professor, é um prazer tê-lo aqui. O professor eu já conheço desde o tempo de aluno, fui aluno do professor de filosofia. E o professor também tem uma caminhada, né, na educação básica, na educação pública. Professor, tudo bem com o senhor? Olá, João, tudo bem? É satisfação imensa aqui estar conversando com você. Né? Muito legal ver assim, você foi um aluno meu, né? Peguei você ali no 3º ano do colegial e ver você trilhando o caminho do mestrado aqui, fazendo sua própria caminhada com suas próprias pernas é uma satisfação imensa, né? Fico muito grato pelo convite, né? E espero poder contribuir aí com a sua discussão. Satisfação é toda minha, professor. Então, antes de a gente começar o nosso bate-papo, vou passar um pouco então do currículo Lattes do professor Newton. O professor Newton possui graduação em História pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de Jacarezinho, antiga Fafija. Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, atuou como coordenador pedagógico na EE Professor Homero Calvoso. Atualmente é professor efetivo de Filosofia no Estado de São Paulo. Atuou como recém-formado pelo programa Universidades Sem Fronteiras no projeto Diálogos Sociais, Cultura e Democracia, nos anos de 2007, 2008 e 2009. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e cinema. Então, para a gente começar aqui, professor, queria abordar a questão, né, que a gente está falando nesse podcast, da inserção das tecnologias no ambiente educacional. Principalmente nosso foco aqui é educação básica, né? O senhor atua tanto no ensino Fundamental 2 quanto no ensino médio. Qual que é a percepção que você tem em relação a essas tecnologias dentro ali do processo de ensino e aprendizagem, né? Tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos? Olha, João, eu vejo a tecnologia como um processo irreversível. É muito difícil você pegar e falar assim que o professor que não faz uso da tecnologia, o professor que continua preso ao giz, ao quadro negro, esse professor vai ter muita dificuldade nos dias atuais para trabalhar dentro de uma sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com uma certa preocupação também essa questão, e a gente pode perceber muito dos problemas que podem acontecer com relação à tecnologia dentro de sala de aula, quando a gente viveu o período da pandemia, né? A tecnologia ela pode servir tanto como um meio de acesso quanto um meio de exclusão, porque quando a gente fala de escola pública, a gente tem que entender que a gente vai estar trabalhando com diversas camadas sociais e a gente vai ter camadas que vão ter mais e camadas que vão ter menos acesso às tecnologias.
E quando você obriga a utilização de uma determinada tecnologia que não é acessível a todos, você pode estar excluindo muitos dos alunos desse processo de ensino e aprendizagem. Então, é uma ferramenta ótima que deve ser sim utilizada, mas com uma certa cautela que o professor deve observar e ter muita sensibilidade para perceber qual que é a realidade social dos alunos também, João. Sim, isso é importante, né? Professor, na minha dissertação, eu analisei 69 dissertações, né, de mestrados profissionais, tanto em educação como em tecnologia na educação. E uma das coisas que eu até comentei no outro episódio com o professor Jefferson é no sentido de que eu observava naquelas dissertações, tanto nas análises quanto na formulação dos produtos educacionais, né, dessas dissertações, que havia muito um direcionamento para o tecnicismo, ou seja, como usar determinado aplicativo, como ligar determinada máquina, e o debate teórico, né, a formação teórica, era meio que negligenciada. As próprias formações que eram ofertadas naqueles produtos eram voltadas mais para essa questão da técnica, como se a tecnologia ela fosse um fim em si mesmo. Então, como que a gente pode abordar essa questão da falta de formação, né, que a gente tem, tanto por parte do Estado, né, que não fornece essa formação, quanto por parte dos professores também, que às vezes não buscam essas formações e, querendo ou não, fica refém, né, do que o Estado manda. Uhum. Isso que é uma questão também muito complicada, João, porque você precisa ter um certo criticismo para compreender ali quais processos que estão por trás das propostas político-pedagógicas que o Estado coloca como obrigatórias para as escolas seguirem, para os professores seguirem. A gente percebe que de uns tempos para cá, a gente tem um retorno ao tecnicismo. A gente tem diversos governos, por exemplo, do estado de São Paulo ou do Paraná, apostando nessa questão do tecnicismo, no retorno a um tecnicismo, deixando de lado a crítica social. Então, a gente percebeu, por exemplo, durante as eleições lá que levaram o Bolsonaro ao poder, uma crítica muito grande ao criticismo do Paulo Freire, por exemplo, né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, um livro sendo colocado ali como se fosse a Bíblia da nova escola, da escola que a Secretaria da Educação deseja que seja, que é um livro totalmente tecnicista, ensinando o professor a cronometrar o tempo que ele distribui a prova, porque se ele distribui a prova em 3 minutos e ele consegue distribuir a prova depois em 2 minutos, ele está economizando 1 minuto por avaliação, e aí vai chegar lá no final do ano, quantos minutos que esse professor ganhou, né? São técnicas, é o tecnicismo aplicado à educação sem criticismo. Por quê? Dentro desse sistema que a gente vive, o criticismo ele pode subverter a ordem, subverter e causar um criticismo que leve as pessoas a questionarem o poder estabelecido, né? E esse poder estabelecido ele não quer seres pensantes, ele quer justamente o quê? Operários. A gente discute muito hoje lá dentro da Secretaria da Educação, porque muito se fala da clientela, como se o aluno não fosse um aluno, como não fosse, ele fosse um cliente, e a escola como se a escola fosse uma empresa, né? Então, logicamente que essas secretarias da educação que se baseiam nesse método tecnicista, elas não vão querer fornecer essa criticidade, não vão querer fornecer essa formação crítica para os professores, e os professores daí, logicamente, que não vão conseguir aplicar essa criticidade, fazer as críticas sociais que são necessárias para a gente poder transformar a sociedade num lugar melhor, né? Não sei se consegui responder ou se eu acabei devagando muito. A gente vê também, né, uma certa dificuldade, no nosso caso aqui a gente trabalha a pedagogia histórico-crítica, né, a PHC, uma certa dificuldade de institucionalização.
como você bem disse, né, que o próprio Estado ele vê isso como algo que pode derrubar, né, quando os professores adquirem essa criticidade. E a gente sabe, né, que a pedagogia histórico-crítica surgiu lá na década de 60 e 70, né, no contexto de ditadura militar, pedagogia nova, e é uma pedagogia contra-hegemônica. Nesse sentido, se a gente analisar que o Estado, né, ele é hegemônico, né, no sentido de que as forças capitalistas, né, que mandam, que têm o poder, a gente percebe que a função social da escola, né, para o professor, ela vai muito além do apenas passar um conteúdo, né? É você humanizar o indivíduo, humanizar os estudantes. Professor, nesse sentido, o senhor vê alguma possibilidade das tecnologias, mesmo nesse cenário que a gente vê, inclusive é bom destacar, aqui no estado de São Paulo, o senhor bem sabe, o próprio secretário da Educação que incentiva o uso das tecnologias, de plataformas, ele é sócio, né, de algumas empresas, então a gente vê até um conflito de interesse nesse sentido. Inclusive até comentei com o professor Fernando, né, a própria questão de que ele fala, né, do Khan Academy, de outras plataformas que são obrigados, né, a utilizar. Os próprios slides, a gente sabe, né, você tem que fazer uma sequência ali de tantos slides e depois já fazer atividade, cumprir metas. Então, assim, como que a gente pode aproveitar as tecnologias, se é que elas podem ser aproveitadas, né? Não sei como o senhor pensa a esse respeito. E, ao mesmo tempo, ter essa criticidade, né? Não usar as tecnologias somente, né, de forma mecânica, tecnicista. Como que o senhor vê isso? Eu acho que a gente acaba precisando muito ter uma formação crítica dentro da universidade. Porque o Estado não vai fornecer isso. Então, se as universidades não formarem os professores, não humanizarem os professores, vai ser muito difícil, depois que esses professores forem formados pela universidade, que eles assumirem as aulas, eles adquirirem essa criticidade. E aí, sem essa criticidade, o que acaba acontecendo é a reprodução da exclusão, né? Então, quando você fala em humanização do ensino, da relação de ensino e aprendizagem, se você não tem o professor com essa criticidade, o professor, assim que ele começa a utilizar a tecnologia, ele vai estar servindo justamente para exclusão e para o tecnicismo. Se o professor ele já tem essa criticidade, se ele já tem essa humanização dentro da formação dele, a hora que ele percebe a possibilidade de novas tecnologias, ele vai buscar utilizar essas tecnologias de uma maneira humanizante. Mas é muito difícil, porque daí você então está trabalhando com tecnologia. A tecnologia ela pode criar técnicas, mas sem essa humanidade do professor, o que acaba acontecendo é justamente o caminho contrário. Você vai ter ali um professor muito mais voltado para alcançar as metas, e essas metas elas são extremamente excludentes, como a gente pode ver aí, tanto no Paraná, quanto busca se alcançar metas ali para se mostrar que a educação está uma coisa, sendo que a realidade dentro da escola é outra. Né? Então você cria, por exemplo, um sistema de avaliação dentro de um aplicativo. Você disponibiliza essa avaliação para os alunos, mas você esquece que você tem alunos ali que não têm nem o que comer, nem o que vestir, que tem famílias desestruturadas, que têm problemas familiares, problemas sociais ali dentro da escola. Esse aluno ele não vai alcançar a mesma meta, o mesmo índice daquele aluno que tem ali já dentro da sua casa a internet, um computador, um tablet, um celular, né? Então, eu acho que o professor tem que ter muita sensibilidade. Ele precisa ir adquirindo essa sensibilidade, e eu acredito que essa sensibilização do professor, ela deve acontecer principalmente dentro da universidade. A universidade tem um papel essencial nesse processo, porque senão depois fica muito difícil. Sim, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, né? Que um dos problemas que a gente tem também formei, né, no curso de graduação, por exemplo, licenciatura, e nunca mais depois eu volto, né, para os estudos. Importante também.
Uma coisa que eu acho que deveria ser até um tema para uma pesquisa é quantos professores que continuam lendo depois que eles se formam. Quantos professores que independente da obrigatoriedade dele ler um livro ali, quantos que continuam lendo, quantos que continuam buscando a sua formação. E a gente vai ver que é um número muito pequeno, na verdade, de professores. Se a gente for pegar do nosso cotidiano, a gente consegue ver que são raros, né, os professores que continuam lendo. Acho importante também a questão da luta coletiva, né? Quando a gente fala apenas do individual, é muito difícil, né, nadar contra essa corrente. A gente sabe que o Estado, né, o neoliberalismo, o capitalismo é muito poderoso e ele acaba aliciando os professores às vezes sem saber, né, o dia a dia corrido, né, que a gente tem no ensino básico. Então a gente acaba fazendo as coisas de forma mecânica que a gente nem compreende, né, o que é que a gente está fazendo isso. O professor Jefferson destacou, né, no outro vídeo a questão de que o professor ele não tem noção de o que ele tem que ensinar e para quem ele tem que ensinar. Então, quem é aquela pessoa, quem é aquele estudante que vai, né, aprender? A gente acaba meio que padronizando tudo, né, e jogando ali o conteúdo e fala, bom, eu ensinei, se não aprendeu, então acho que é uma discussão, né, que a gente pode fazer também. O Paulo Freire, eu sempre repito isso, né? Eu acho que você já está cansado de ouvir isso, né? Nas reuniões, tanto na sala de aula, eu falava muito isso, mas o Paulo Freire, ele trabalha muito esse conceito de hospedar o opressor, né? Então, quando você não tem uma educação que forme o indivíduo para uma criticidade, o desejo desse sujeito, quando ele tiver ali a capacidade de agir como agente transformador, ele não vai agir como libertador, ele vai agir justamente como opressor, né? Porque a gente sempre viveu dentro desse sistema opressor, né? Por exemplo, a questão da avaliação, né? A gente sempre discute, vamos ter que buscar novos métodos de avaliação, né? Mas a avaliação acaba sempre caindo naquela questão de você hierarquizar o aluno de acordo com a nota, do que o aluno foi capaz de absorver ali e não do que o aluno aprendeu para levar para a vida. Como que você mensura aquilo que o aluno aprendeu e ele vai levar para a vida para transformar o mundo num lugar melhor, né? Essa avaliação não cabe dentro desse sistema que as próprias secretarias da educação, dentro do tecnicismo, propõem. Sim. Né? Professor, para a gente chegar aqui já no final aqui do nosso vídeo, eu queria que o senhor destacasse, o senhor tem alguma prática que o senhor, ao longo do tempo, nas suas aulas, ou que observou, né, nessa caminhada aí, de utilização das tecnologias, sejam elas meios, né, digitais, ou eu estou até vendo ali, o senhor tem algumas maquetes, né, que o senhor pode destacar para a gente, e como que a gente pode, né, aliar essa utilização com a prática, com a teoria, né? Como você disse, a questão da formação, o saber, o sentido daquilo, quem a gente quer ensinar, o porquê que a gente quer ensinar. O senhor tem algum relato para falar pra gente? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter sempre em mente, né? O Bauman fala da modernidade líquida. Então, a gente vive em tempos líquidos, esses tempos eles se alteram ali com uma certa facilidade. A gente tem que compreender que os alunos de hoje não são mais como eram os alunos quando nós fomos alunos. Então, os tempos eles se transformam e o professor, às vezes, ele precisa descer do pedestal, ele se colocar ali no chão junto com os alunos. Eu acho que o primeiro passo para você conseguir alcançar os alunos, antes de você pensar em tecnologia, qual tecnologia que você vai aplicar ali com os alunos, é ouvir os alunos. A gente muitas vezes esquece disso, a gente acha que a gente tem muito para falar e a gente acaba esquecendo um pouco de ouvir. Quando a gente se sensibiliza e escuta os alunos, a gente consegue começar a entender, por exemplo, redes sociais esses alunos usam, quais jogos esses alunos gostam, né? Que tipo de música esse aluno gosta de ouvir, né? Que tipo de séries esse aluno gosta de assistir.
E a partir disso daí a gente começa a se adaptar a essa realidade do aluno, a comunicação acaba se tornando mais fácil e você consegue criar um vínculo com esses alunos e a partir dali então você começa a entender quais tipos de tecnologia que você vai poder utilizar para você realmente alcançar esses alunos, né? Então, ao longo dessa minha caminhada como professor, eu trabalhei diversos métodos, diversas tecnologias, né? A partir dessas conversas, desses bate-papos que eu acabava fazendo com os alunos, né? Então, já trabalhei produzindo documentários com alunos. Então, a partir dos relatos, das histórias orais, a gente ia lá e buscava criar documentário, entrevistar as pessoas, né? Isso daí em 2000 e os diálogos sociais foi em 2008, 2009, não me lembro mais de memória, começa a ficar velho, começa a falhar, né? Mas foi um projeto que a gente trabalhava justamente a questão da tecnologia, da produção de vídeos, né? Para levar o aluno a perceber que ele pode ser um criador de conteúdos. Isso daí o YouTube estava engatinhando ainda nessa época. Hoje em dia, então, seria um meio muito mais fácil, porque os alunos eles gostam muito disso daí. Questão de jogos, eu trabalhei já vários jogos, como Age of Empires, Stronghold, que são jogos que mostram a construção de sociedades, né? E eles têm diversos elementos históricos ali. Então, por exemplo, para falar da sociedade medieval, eu já cheguei a levar o jogo, esse Stronghold, que mostra a sociedade medieval, até a questão da religiosidade, como que era a punição dos criminosos, como que surgia a questão da perseguição às bruxas, né? É um jogo de você construir uma cidade, uma vila medieval e você chegar até o ponto de alcançar o status de cidade, né, comercial ali, para eles perceberem essa questão do comércio, né, para a superação ali do período medieval. As próprias maquetes mesmo também era um elemento que eu trabalhava muito na sala de aula, que é muito complicado quando você fala, por exemplo, da Revolução Francesa. A gente tem a imagem da Revolução Francesa criada na nossa cabeça porque a gente estudou, a gente já viu filmes, a gente já leu, a gente já tem uma certa representação mental, né? quando você fala. Mas a gente esquece que aquele aluno que está ali na sala de aula, quando você fala de Revolução Francesa, ele não tem imagem nenhuma criada daquilo. Então você precisa criar nesse aluno uma representação mental para quando você falar de Revolução Francesa, ele lembrar daquela imagem, fica mais fácil para ele compreender. As maquetes elas podem servir nesse sentido. Isso é muito legal. Tem até um colega nosso que passou, né, pela escola, o professor Prado, de Geografia. Certa vez ele me disse como que ele trabalhava a questão de fluxos migratórios, né, de países, por exemplo, da África para a Europa. E ele trabalhou, né, acho que na época da Copa do Mundo, a seleção da França de 2018, como é uma coisa que a maioria ele gosta, né, de futebol. Então ele pegou a seleção lá, mais da metade da seleção tinha ascendência africana, né, de vários países, e começou a partir dali trabalhar a questão da colonização, né, do continente africano. Então nesse sentido vai de encontro, né, com o que você falou, no sentido de que antes da gente chegar e querer colocar uma tecnologia, uma metodologia, ter esse olhar para o aluno, né? Qual o contexto daquele estudante, o que ele pode oferecer para a gente, para poder entender, né, qual é a aula que a gente pode ofertar da melhor forma possível, né? Eu lembro bem na época da pandemia, né, que as aulas estavam sendo online, transmitidas pelo Centro de Mídias, né? Então os professores acompanhavam as aulas que estavam sendo ministradas pelos professores do Centro de Mídias. Eu estava com uma turma, acho que, se eu não me engano, era do 8º ano, não me lembro qual série que era, né? Mas o professor do Centro de Mídias estava falando sobre as navegações, né, as rotas comerciais, né, ali. E aí o professor falava, não, porque olha só, os portugueses e os espanhóis pegavam as caravelas, vinham com as caravelas vazias aqui para a América e voltavam com as caravelas cheias e vendiam os produtos lá. E assim, a aula estava assim, para os professores, para a gente que já tinha essa imagem mental,
do que é uma caravela, estava ótima a aula. Mas terminou a aula, né? Aí então a gente servia lá muitas vezes mais como tirar dúvida dos alunos, né? Os alunos vieram e me perguntavam, professor, o que é uma caravela? Olha. Então aquele professor, ele estava falando para os seus pares. Os alunos não estavam conseguindo captar uma coisa que para a gente parece ser tão básica, né? Mas ele, como não tinha aquela imagem mental, acaba ficando muito difícil para ele compreender. Então a gente tem que ter também muito cuidado na hora da gente utilizar a tecnologia. Por exemplo, a gente vai passar um filme, né? Aí eu escolho passar, por exemplo, Germinal. Poxa vida, né? Na faculdade tinha gente que não conseguia entender o filme. Se eu passo esse filme dentro da escola, é um filme ótimo, não estou fazendo uma crítica ao filme. Sim. Mas a gente tem que entender que muitas vezes eles não vão ter ali a base anterior para eles conseguirem criar essa representação. Então, os filmes são legais para a gente utilizar, é uma tecnologia que dá para a gente utilizar, sim, são legais, dá para utilizar, mas a gente tem que compreender a realidade do aluno também, né? Sim. Então, qualquer plataforma digital, ela pode servir desde que a gente também compreenda essa realidade do aluno. Sim, professor, nossa, agregou muito essa fala que a gente teve, não só para mim, né, mas para quem está acompanhando também o nosso podcast. Agradeço imensamente a participação, tirou um tempinho aí, eu sei que a agenda não é a vida corrida, né, mas agradeço muito, né, espero que o senhor continue, né, a gente possa se encontrar aí nesse futuro profissional e continue também, né, utilizando desses recursos, as maquetes, né, as tecnologias, e tenho certeza que você é uma inspiração para mim, né, seja como aluno, seja como professor. Espero estar sempre aí nessa caminhada. Muito obrigado, professor. João, eu que agradeço aí pela sua opção aí de me escolher para estar falando aqui no seu podcast aqui. Eu fico muito feliz mesmo, como falei no início, de ver, né, você foi meu aluno, né, agora fazendo mestrado, fazendo suas próprias pesquisas, caminhando com as suas próprias pernas, e eu acho que isso é muito importante e não pare nunca de estudar. Você tem, eu acho que essa sede de conhecimento, e essa sede de conhecimento ela é muito importante para qualquer professor. A gente nunca vai estar formado. Sim. A gente está sempre em processo de formação, né? E eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente, que conhecimento nunca é demais, né? Sim, sim. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também a quem acompanhou nesses nossos episódios do podcast. Espero que tenha sido relevante para vocês, né, tanto na formação quanto na prática docente. Muito obrigado.